Uma das reportagens aqui na nossa página, que é do jornal Folha de São Paulo, fala a respeito de um pedido, né? O governo do Distrito Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal uma avaliação médica para saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ficar na papuda. Como você sabe, está em andamento no Supremo Tribunal Federal o processo que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão por uma tentativa de golpe no nosso país. Ele está numa prisão domiciliar, mas relacionado ainda a outra questão, ele ainda não iniciou o cumprimento da sua pena. Isso pode acontecer até o final desse ano. E muito se pergunta onde Bolsonaro ficará preso. Então, por isso, notícias como essa chamam a atenção e despertam o interesse da nossa audiência. A Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília enviou um ofício ao ministro Alexandre de Moraes solicitando a informação que o ex-presidente faça uma avaliação médica para verificar a sua condição de saúde. E se ele pode ser mantido em presídios da capital federal. O documento, sob sigilo, foi enviado ao gabinete de Moraes na segunda-feira, diante da proximidade do julgamento dos recursos dos condenados. E o objetivo é saber se Bolsonaro tem condições de ficar na papuda. O texto diz o seguinte, abre aspas, solicita-se que o apenado Jair Bolsonaro seja submetido a uma avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada a avaliação de seu quadro clínico e a sua compatibilidade com assistência médica e nutricional disponibilizados nos estabelecimentos prisionais desta capital da República. E aí, Josias? O que será que dirá a perícia médica de Bolsonaro? Será que ele tem condições de ficar na papuda? É um vexame isso que está acontecendo em primeiro lugar, Fabiola. Não cabe, isso é papel da defesa do Bolsonaro. Apresentar exames médicos, alegando que ele não tem condições de permanecer na penitenciária da papuda. O governo do Distrito Federal deveria fazer coisa diferente. Deveria se equipar para recepcionar um condenado a 27 anos e 3 meses de cadeia na principal penitenciária da cidade de Brasília, uma das principais penitenciárias do país. Então, em vez de ficar fazendo essa encenação que se resume ao propósito de sinalizar que não deseja recepcionar o Bolsonaro na papuda, em vez de fazer isso, o governo do Distrito Federal, comandado pelo governador Ibanez Rocha, deveria se preparar, inclusive informar o Supremo, olha, já temos condições, estamos preparando uma ala, uma cela especial para um ex-presidente da República, com todas as condições para que ele receba o tratamento médico que for necessário. Então, está havendo hoje, Fabiola, um jogo de empurra. E não é o Distrito Federal o único ator desse jogo de empurra. Além do governo de Brasília, do governo do Distrito Federal, participa do mesmo jogo a Polícia Federal. Ninguém quer receber o Bolsonaro, ninguém quer recepcionar, hospedar o Bolsonaro nas suas instalações. Ô, Josias. Tampouco as Forças Armadas desejam isso, Fabiola. Tampouco Josias, as Forças Armadas desejam isso. Tem mais uma Diga, informação Fabiola, que eu queria acrescentar, só para você concluir a sua análise, que tem uma informação interessante também, que também saiu no jornal Folha de São Paulo agora há pouco. O ministro Alexandre de Moraes enviou a sua chefe de gabinete para a papuda, para ela fazer uma análise da papuda. É a Cristina Kuzahara. Ela fez a visita acompanhada pela juíza Leila Cury, titular da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, e segundo os relatos, a auxiliar de Moraes visitou 3 locais diferentes na papuda. Procurado, o gabinete de Moraes não se manifestou. Mas é isso, às vésperas de tomar essa decisão, Alexandre de Moraes manda a auxiliar dele, a chefe de gabinete, visitar a papuda. O que isso quer dizer, Josias? Quer dizer que o ministro já está contemplando a hipótese de ter que expedir proximamente, nos próximos dias,
o mandado de prisão que transferirá o Bolsonaro do atual regime em que ele se encontra, que é uma prisão domiciliar, para o regime fechado, na instalação adequada, que é a cadeia. Quem cometeu o crime que o Bolsonaro, ou os crimes que o Bolsonaro cometeu, e são 5 crimes contra a democracia, ele precisa ser responsabilizado, o que já está sendo providenciado, e depois cumprir o seu castigo. Nós já tivemos uma pantomima recente, que foi o envio do... O Collor passou, Fernando Collor, condenado por corrupção, por roubar um cofre na Petrobras. Ele foi recolhido a um presídio em Alagoas e ficou uma semana. Depois alegou-se que ele tinha problemas de saúde, aí foi enviado para sua mansão suspensa, uma cobertura, um duplex na orla de Maceió, e está lá. Descobriu-se, com 5 meses de atraso, outro dia, que a tornozeleira do Fernando Collor saiu do ar e ninguém comunicou ao Supremo. Ficou por isso mesmo. Dias atrás tivemos, Fabíola, um caso na França. O ex-presidente da França, o Nicolas Sarkozy, que tem 70 anos, está regulando ali com o Bolsonaro, foi em cana, foi condenado lá por aceitar contribuições espúrias do antigo ditador líbio, o Muammar Gaddafi, numa campanha eleitoral, uma campanha da qual ele saiu vitorioso em 2007. Condenaram o Sarkozy e foi condenado e foi recolhido a uma penitenciária em Paris, a penitenciária La Santé, que é uma das mais seguras da França. Foi trancafiado lá numa ala isolada da prisão. Essa prisão é considerada uma das mais seguras da França. E está lá o Sarkozy, ex-presidente da França. Por que aqui no Brasil, ex-presidente da República não pode ir para a cadeia? Por quê? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. E está havendo agora esse jogo de empurra. O governo do Distrito Federal não quer recepcionar o Bolsonaro na Papuda. A Polícia Federal, embora já tenha uma sala pronta, não quer também recepcionar o Bolsonaro nas suas instalações, e tampouco o Exército deseja que o Supremo envie o Bolsonaro para um quartel. Então está esse jogo de empurra agora. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes de enviar lá uma assessora para verificar as condições da Papuda, isso é um bom sinal. Porque é preciso que o brasileiro elimine essa dúvida, Fabíola. É preciso eliminar uma dúvida que atormenta. O brasileiro foi condenado a uma dúvida perpétua. É preciso esclarecer se os criminosos de grife vão para a cadeia nos países ricos porque lá as cadeias são melhores, ou é preciso saber se as cadeias são melhores lá porque a elite as frequenta. No Brasil, a elite não frequenta as cadeias. Então, nas pegadas desse refresco concedido ao Collor, agora está aí o Brasil na bica de desperdiçar novamente, com o Bolsonaro, uma nova chance de aprimorar as instalações carcerárias e os serviços das suas prisões. É preciso qualificar a população carcerária para que também seja qualificado o serviço, as instalações, os serviços das prisões. Então, que o Bolsonaro vá para a cadeia, sem prejuízo de todos os seus direitos, de um tratamento médico que ele precise, tudo isso seja assegurado, que ele tenha todo o tratamento de que precise. Agora, não ir para a cadeia não parece razoável, Fabíola. É preciso encerrar esse jogo de empurra, desqualificar esse ofício que foi enviado pelo GDF, pelo Governo do Distrito Federal, para o Supremo. Não é papel do GDF ficar questionando se o estado de saúde do Bolsonaro é bom ou ruim. Isso é papel da defesa. Então, isso aqui é uma pantomima que nós precisamos evitar, Fabíola. E agora, vai terminar agora no dia 14, o julgamento do recurso apresentado pela defesa do Bolsonaro. E aí chegamos à reta final para a expedição do mandado de prisão. Então, essas dúvidas precisam ser esclarecidas, Fabíola, em nome da sanidade da sociedade brasileira.